Muito bem, irmãos, muito bem, amada igreja. Nós vamos hoje continuar o capítulo 4 de Efésios. Se Deus permitir, vamos então do versículo 7 até o versículo 16. O tema dessa mensagem é o santo ministério e o serviço dos santos. Vamos então fazer a leitura, acompanhe a leitura. Efésios 4, do versículo 7 ao 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos fazer uma oração. Pai, diante da Tua presença, diante da Tua igreja, nessa porção da Tua palavra, que nessa hora, Senhor, nos conceda a graça, a sabedoria do alto, para que Teu Espírito Santo testifica da Tua palavra, para que Teu Espírito Santo trabalhe a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, para que venhamos a ser, como igreja, edificados, e que o Senhor seja glorificado nessa manhã, Senhor. Fala aos nossos corações, agracia-nos, revelando a Tua palavra, esse assunto dos dons que o Senhor concedeu, para que haja uma cooperação mútua, para que haja maturidade na Tua igreja, para que possamos compreender, Senhor, sermos edificados, Senhor. Necessitamos do Teu Santo Espírito que ministre os nossos corações, clareias, nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor, para que sejamos edificados, que a Tua igreja seja edificada, ela possa estar, continua caminhando em maturidade, Senhor. Venhamos a compreender com todos os santos, Senhor, e o Senhor seja honrado e glorificado. Nós clamamos em súplica, como um só homem, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse assunto é um assunto muito importante, que diz respeito à igreja, à maturidade, ao desenvolvimento dos dons, como que Deus, na sua sabedoria, Ele distribuiu dons, e para que é, qual que é o motivo de tudo isso. Então é um tema muito importante, muito profundo, que Deus nos conceda graça, sabedoria do alto, para poder realmente entender, compreender. E Paulo aqui, ele vai falar sobre os dons. Ele falou sobre a unidade da fé, do versículo 1, que nós falamos até o versículo 6, tratando ali, sobre a unidade da fé, ele mostrando que é uma maneira digna que nós vamos andar, de como, e um só Espírito, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só Deus. E agora ele vai falar sobre os dons, o santo ministério, o serviço dos santos, como devem ser desempenhados. E no versículo 7,
ele fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A gente percebe aqui, já nesse primeiro versículo, e no decorrer de todos os versículos, nós vamos ver a unidade na diversidade. Irmãos, Deus é criativo, Deus é criativo, Ele não é como o homem, que produz em série. Obrigado, irmãos. É o único, é o Criador, é aquele que cria, do nada Ele cria, né? E o homem, geralmente, ele produz em série. Então, a unidade da igreja é maravilhosa na sua diversidade. Não só por causa de culturas, de raças diferentes, temperamentos, gostos diferentes, mas também nesse contexto, Paulo vai falar dos dons diferentes que o nosso Senhor Jesus Cristo distribui aos homens, de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade, com uma finalidade, com um propósito, para edificação, para o crescimento do corpo de Cristo, a igreja. E ele fala aqui de servir segundo a proporção do dom de Cristo. É interessante que você percebe aí que ele foi concedido a cada um. Então, nós podemos dizer sem medo de errar, que cada um dos filhos de Deus que estão inseridos no corpo de Cristo receberam um dom, tem um dom. Você aí tem um dom. Todos nós temos um dom, Deus deu a isso, a proporção do dom de Cristo, a medida do dom de Cristo. São variedades de dons. Aqui nós não vamos falar sobre isso, aqui nós vamos mostrar os dons do ministério, mas Paulo fala em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, vai falar das diversidades ali dos dons espirituais, né? Então, todos nós temos um dom. Isso é maravilhoso. E o nosso Senhor Jesus Cristo é o doador dos dons espirituais. Cada membro do corpo de Cristo tem um dom. Deus concede a cada um deles. Todo filho de Deus possui algum dom. E é importante que você saiba disso, né? Que nós saibamos, ou sejamos renovados nessa verdade, que todos os dons são importantes. Existem aqueles que são essenciais, é verdade. Mas todos eles são importantes, né? Haja vista, você olha para você, para o nosso corpo, aqui no nosso interior nós temos órgãos diferentes, e todos eles com a função, e existe essa função, cada um vai desempenhando aquela função, para que o corpo funcione, né? Existe também alguns órgãos do nosso corpo, que às vezes nós podemos viver sem eles, né? Mas tem uns que são essenciais, que nós não podemos viver sem ele. E Paulo aqui vai falar exatamente isso. Ele vai citar, ele deu dons aos homens aqui, ele vai citar exatamente sobre o santo ministério, o serviço dos santos. Então, mas todos eles são importantes. Um membro do corpo de Cristo é importante, né? Isso é importante a gente entender isso. Tem a sua função, cada um tem sua função, né? Muito bom. O dom, o que é o dom? O dom é uma graça, é algo que Deus nos deu da parte dele. Não há mérito em nós. É um dom, é uma graça de Deus, uma capacidade que Deus concede por meio da sua graciosidade, pelo meio da sua graça, para servir. Ele dá esse dom ao povo de Deus para servir ao próprio Deus. Esse é o objetivo, ele dá esse dom. É um dom, é um presente, é uma graça que ele dá para servi-lo, ao corpo de Cristo, para servir a ele mesmo, não é para o nosso próprio deleite, né? E o próprio apóstolo Paulo fala isso, né? Nós vimos lá no Efésios capítulo 3, versículo 8, quando Paulo ele diz dele mesmo, ele fala: a mim, o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça, quer dizer, esse dom, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
essa graça foi dada a ele. Ele dá testemunho disso, que Deus concedeu esse dom, essa graça, né, com o objetivo canalizado para pregar aos gentios. E isso é importante, ele já tinha noção do dom que Deus tinha dado a ele. Então isso é importante nós entendermos e nós também descobrimos. Se você tem um dom, você tem um dom. Pedir a Deus para que Deus esteja, se você ainda não sabe o dom, mostrar para que Deus abra os olhos, para que você veja o que é, para estar inserido no corpo de Cristo, para contribuir com o serviço do corpo de Cristo, que é a igreja, para a edificação, para o crescimento da igreja. Muito bem. Agora, Paulo vai entrar aqui no versículo 8, ele diz assim: por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É interessante que esse versículo aqui, Paulo se faz valer lá do Salmo 68, do versículo 18. Ele usa aquele versículo lá, aquele salmo que foi composto por Davi, escrito por Davi. Quando diz ali o salmista, ali no versículo 18, ele fala: subistes às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Esse Salmo 68, ele fala ali sobre a vitória, a respeito da vitória de Deus sobre os seus inimigos. Ali mostra que Deus triunfa sobre os seus inimigos e vai adiante deles de uma maneira triunfante, vitorioso. Então ali retrata a vitória de Deus, e é o que Paulo traz agora aqui. Ele faz essa aplicação em Cristo Jesus, em Efésios aqui no versículo 8. Na celebração do Salmo 68, da marcha triunfante de Deus do Monte Sinai ao Monte Sião, e a sua subsequente entronização no templo, Paulo via uma prefiguração da ascensão vitoriosa de Cristo aos céus. E ali ele fala do cativo e cativeiro. A palavra cativo aí mostra que Cristo derrotou e desarmou as forças espirituais das trevas na cruz. Esse é um comentário, daí você tem aí na Bíblia de Genebra. O que seria isso? Seria que ele traz aquele salmo para cá, esse versículo, mostrando o que aconteceu ali, quando o povo sai, Deus sai ali do Egito, mostra que leva ali para o deserto, acontece toda a situação difícil, ele derrota os inimigos e ele sobe aos montes. E ali, essa figura, Paulo traz, mostrando que Deus foi vitorioso, ele sobe às alturas. Então ele tem esse comentário mostra que essa ascensão tipifica essa subida aos céus. Uma outra figura é quando um comandante militar, um general, é uma figura aqui de um conquistador militar, conduzindo os seus cativos e distribuindo o espólio entre os seus seguidores. Aqui, entretanto, os cativos não são os inimigos, mas o seu próprio povo. Os pecadores que estiveram sob o domínio da carne, eles não são mais os inimigos, mas são o próprio povo. Ou seja, aqueles que estiveram sob o domínio da carne, do mundo e do diabo, agora são cativos de Cristo. Quando Cristo veio à terra, foi ao mais fundo da humilhação. Quando ascendeu ao céu, ele alcançou o máximo da exaltação. A seguir, ele deu dons aos homens. Esse é um comentário de Hernandes. O que ele está dizendo aqui? Que essas figuras nos ajudam a entender que existia esse chamado triunfo, era um triunfo romano, que quando o comandante, ou o general, enfim, um comandante militar ganhava uma batalha,
ele voltava à sua cidade, ele entrava na cidade desfilando na frente com a sua carruagem, e atrás vinham os prisioneiros que estavam aqui, né? E ele ia ali triunfando, aquela marcha triunfante, né? Esse é esse é a figura que ele distribuiu os espólios, distribuiu os bens, as riquezas que foram adquiridas, ele distribuía. Então essa figura de que Cristo vencedor, ele subiu aos céus e ele distribui agora esse presente, essa dádiva, esses dons aos homens. O versículo 9 e o 10, quando ele fala, estão juntos aqui, ó. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? É uma pergunta que ele faz. Se ele subiu, mas antes ele desceu para poder subir. E o versículo 10 fala, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Irmãos, aqui preste atenção, aqui ele fala dessa morte e a ressurreição. Aquele que subiu é o mesmo que desceu acima de todos os céus. Então, quando Cristo veio, ele desceu e habitou entre nós, nessa terra, nesse mundo, na forma humana. Ele foi humilhado, ele passou perseguição, ele passou horas difíceis, foi ultrajado, foi humilhado, ele morreu na cruz, ali naquela morte na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e essa ressurreição, ele ressuscitou vitorioso, e ele foi assunto aos céus. E nisso, irmãos, ele triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre a condenação, sobre os principados e potestades. É o que a gente vê no versículo, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 2 de Filipenses, só para você ver, para confirmar isso, capítulo 2 de Filipenses, do versículo 5 aí, ó, olha o exemplo de Cristo e na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, olha aí, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Versículo 9, então, essa foi a situação, ele veio aqui nessa terra, ele desceu aqui, andou como homem, se humilhou, ele foi perseguido, ele passou horas difíceis, ele sentiu realmente essa humilhação, desceu à terra. E aí no versículo 9, fala, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. E versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, se dobre, não vai dobrar não, se dobre, né? Todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aquele que se humilhou, aquele que veio até aqui, desceu às partes inferiores da terra, ele venceu, ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre a condenação, os principados e potestades, né? Ele então sobe agora e Deus o faz acima de todos deu um nome acima de todos os nomes, né? E ele foi glorioso ali nos céus. Então, e quando você vê também o texto de Colossenses, para a gente poder entender esse cativo e cativeiro, Colossenses, no capítulo 2, Paulo registra ali no capítulo 2, do versículo 14 e 15, ele diz assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então isso ali naquela cruz foi pago, a remissão dos pecados, foi feita a sua justiça ali, né? Ele pagou a nossa dívida,
E no versículo 15 diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aquele exemplo que nós falamos sobre o triunfo romano, aquele general, aquele comandante militar entrando na cidade, mostrando a sua vitória. Esse aqui é a ênfase. E ele cravou ali na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que nós podemos concluir sobre isso? Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Então nós podemos pensar, é uma frase interessante, uma frase bonita, levou cativo o cativeiro. Então o cativeiro onde nós estávamos, ele levou esse cativeiro é isso, ele triunfou sobre a morte, o pecado, sobre a potestade, os principados, a condenação. Então esse cativeiro ele levou. E agora então, na sua ressurreição, ele é vitorioso. Ele então, Paulo fala em Colossenses 1:3, ele nos libertou. Na sua ressurreição agora, na sua morte e na sua ressurreição, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquele cativeiro que nos prendia, aquilo nós estávamos presos, ele nos libertou, ele levou isso, cravando ali naquela cruz, a ressurreição, de maneira gloriosa, e ele nos libertou do império das trevas, libertou desse cativeiro, nós somos libertos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 14 ele fala, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós podemos então, quando vê isso, nós podemos, Senhor, graças a Deus, nós podemos hoje agradecer, não como antigamente, a pessoa fala, Jesus morreu, coitadinho dele, e chorava, né? Hoje nós podemos dizer, sem medo de errar, Senhor, graças a Deus pela tua morte. Nós podemos agradecer a Deus pela morte de Cristo, mas também nós agradecemos, graças a Deus pela sua ressurreição. E ele ressuscitou de uma maneira gloriosa, para sempre, uma ressurreição eterna. Não é como naquela época, as pessoas muitas das vezes foram ressuscitadas, mas foram mortos de novo. Aqui é algo inédito, nunca visto na história. O Filho de Deus, o Cristo, o Messias que estava lá atrás, na profecia, e ele veio, cumpriu a promessa, morreu ali naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele vive eternamente, está sentado à destra do Pai, ele reina, soberano que é. Essa ressurreição, isso abalou a história, e o povo de Deus crê nisso, nós cremos nisso. A igreja é para confessar essa vitória, para confessar esse princípio tão importante, na morte e na ressurreição de Cristo. Ele venceu, e nós fomos livres em Cristo Jesus, para vivermos. Fomos libertados da escravidão do pecado, para sermos escravos do amor de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Isso vai fazendo com que a gente comece a encher os pulmões, encher de falar, Senhor, é verdade, puxa, que o Senhor fez tudo isso ali, e pela tua graça e bondade, nós somos inseridos, o Senhor deu dom, e isso foi graça imerecida, como a salvação, não há mérito, ele não viu que você ou eu, não, eu vou dar um dom para esse daqui, desse aqui, porque ele é melhor, não, foi graça imerecida, dom é uma graça que nós não merecíamos, e devemos fazer valer disso, ter um coração de gratidão a isso, é isso que o desejo de Deus, né? Para servir os santos, para a edificação da igreja, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele desceu, e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele acolhe seu corpo, a plenitude daquele que enche a tudo, enche todas as coisas. Ele é soberano, a soberania dele, ele é completo em si mesmo, ele enche todas as coisas à medida do que ele quer. É um Deus completo, soberano, reina na sua soberania no universo. E nós somos filhos de Deus pela graça dele.
Nem todos são filhos de Deus. Não tem salvação universal. Isso, quando você e eu, nós pensamos, puxa, nós somos salvos, então é algo hoje, e cada dia mais, possamos valorizar isso. Filhos de Deus, pela graça e bondade dEle, aprove a Ele fazer isso, aprove a Deus a dar esse dom. Versículos 11, ele fala, Ele mesmo concedeu dons para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui nós vamos nos deter a isso, né? 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais, 1 Coríntios 14 fala sobre os dons, né? Mas aqui Paulo fala, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então foi ele mesmo que concedeu, ele subiu, ele deu esse presente, ele distribuiu, à medida da proporção que ele quis, da sua soberania. Pessoas, aqui fala de pessoas dotadas de dons. Interessante que ele fala a pessoa apóstolo, ele fala pessoas dotadas de dom, pessoas que Deus chamou e colocou dom para eles, para exercer para a glória dele, para o reino de Deus, para a igreja. Muito bem, e aqui o primeiro deles aqui é sobre apóstolos. Hoje, apóstolos, né? A gente tem visto aí hoje algumas denominações com apóstolos, então nós vamos ver se confere com realmente aquilo que foi na Bíblia, né? Apóstolos é aqueles que estiveram com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que estiveram com Ele, andaram com Ele. Depois, se você quiser o texto, lá em 1 Coríntios 9, versículo 1 e 2, fala, não só esses que estiveram com o Senhor Jesus, mas que viram a sua ressurreição. Eles viram de uma maneira ocular, eles estavam lá, viram a ressurreição. Atos capítulo 1, versículo 21 e 23 fala sobre isso. Não só isso, também as marcas do seu apostolado. São homens que foram as credenciais do apostolado. Quais foram? Lá em 2 Coríntios 12 fala. Eles davam-se por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Os apóstolos foram aqueles que receberam poder para fazer milagres, coisas que não eram só eles que faziam. Então essas são as evidências dos apóstolos. Então nós podemos dizer sem medo de errar, que eles lançaram o fundamento. Eles lançaram o fundamento. Então, nesse sentido original da palavra, não há mais apóstolos hoje. A igreja é apostólica, ela está alicerçada na doutrina dos apóstolos. Portanto, nós temos apóstolos bíblicos. Por exemplo, nós estamos lendo aqui a carta do apóstolo Paulo. Mas só temos esses aqui. Isso é interessante, é importante nós saibamos isso. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo os apóstolos aqui, principalmente nessa carta aos Efésios. Então é importante nós entendermos isso, né? Não existe mais, hoje não se... Na palavra original de apóstolos não tem mais. Muito bem, depois ele vai citar sobre os profetas. Aí ele vai falar sobre, ele concedeu um para apóstolos, outros para profetas. Aqui... provavelmente, não os do Antigo Testamento, mas aqueles que na época dos apóstolos, que foram dados algumas revelações especiais. É nisso que Paulo está falando aqui. É um comentário do estudo da Genebra, fala sobre isso, você lê aí. Revelações, como por exemplo, o profeta Ágabo, né? Mencionado, então, naquela época. Então, os profetas não eram aqueles apenas que previam o futuro, mas, sobretudo, aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Eles recebiam suas mensagens diretamente do Espírito Santo. Não temos mais mensagens revelacionais. O cânon da Bíblia está completo. Hoje não temos mais profetas. Mas o dom de profecia, que é
a exposição fiel das Escrituras. Esse é um comentário de Hernandes Dias Lopes, né? Então hoje nós temos a profecia, que é a exposição das Escrituras. Evangelistas, aqueles que anunciavam, pregavam o Evangelho, edificam sobre os fundamentos lançados pelos profetas, pelos apóstolos. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dá dom específico para ser evangelista. Por exemplo, em Atos capítulo 21, 8, quando Paulo está em Cesareia ali, diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Entretanto, na casa de Filipe, o evangelista, olha aí, Deus tinha atribuído a Filipe o dom de evangelista. O evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Muito bem. Mas, irmãos, não é por isso que nós não estamos isentos de evangelizar, ou seja, de evangelizar. Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, ele fala para Timóteo, ele diz assim: tu, porém, falando para Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo era um pregador do evangelho, ele pregava, né? E aí então nós podemos pensar, sem medo de errar, que John Stott fala que ao referir-se ao dom de evangelista, talvez se refira ao dom da pregação evangelística, ou de fazer o evangelho especialmente claro e relevante aos descrentes, ou de ajudar pessoas medrosas a dar ao passo da entrega a Cristo, ou testemunho pessoal eficiente. Provavelmente o dom de evangelista tome todas essas formas diferentes e outras mais. Deve ter algum relacionamento com o ministério evangelístico, seja na evangelização de massa, na evangelização pessoal, na evangelização pela literatura, na evangelização por filmes, pelo rádio, pela televisão, na evangelização pela música ou pelo emprego de algum outro meio de comunicação. Assim é um comentário de John Stott. Então não é porque existe Deus deu dom específico, mas nós não estamos isentos de evangelizar. Todos nós podemos evangelizar e devemos pregar o evangelho a toda criatura. Alguns têm mais facilidade para isso, né? Esse é o dom que Deus deu. Mas não por isso nós devemos nos calar, omitir sobre esse dom. Nós devemos estar realmente prontos para evangelizar, para poder falar realmente daquilo que Deus fez, mostrar o Cristo Redentor, né? Outro dom que ele cita aí é para pastores e mestres. Compartilhando um único artigo definido no grego, os pastores e mestres, ou melhor, pastores mestres, essas palavras referem-se ao único grupo de indivíduos que conduzem e instruem o rebanho de Deus, ou seja, eles estão ligados, é um só, a dupla função aí, uma função dupla, é um comentário da Genebra. Aqui, nós vemos que eles ensinam, os pastores e mestres, os pastores, aqueles que ensinam também, ensinam e devem, andam com o rebanho. A palavra de Deus é o instrumento que eles usam, né? Os mestres, mais dedicados ao ensino específico, mas, embora todo pastor deve ser mestre, nem todo mestre é pastor. É um comentário de Hernandes. Interessante isso, né? Então, é muito importante a gente ver esses dons que Deus deu ao ministério, são dons importantíssimos, que faz com que a igreja, ela cresça, ela é edificada. Esses dons que Deus deu a esses homens, dotados com esses dons, faz com que a igreja cresça. Por isso são aqui, interessante que a gente percebe que são dons específicos na área do ensinamento. Esses 5 dons aqui, né?
Agora, qual o propósito disso tudo, né, desses dons? De uma maneira bíblica, Paulo explica aí no versículo 12, ele fala, com a finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É interessante que aqui ele fala que é para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos são aqueles separados, é o povo de Deus, são os separados para Deus, povo de Deus, né? que foram salvos pela graça de Deus, são pecadores salvos pela graça de Deus, para o desempenho de seu serviço, né? Esses dons que foram concedidos por Cristo Jesus para o seu corpo, que é a igreja, eles têm um propósito. Primeiro, o que ele pontua aí é para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles sejam aperfeiçoados, para que não ficam lá, mas que eles vão se aperfeiçoando. Então esses dons têm esse propósito, para o corpo de Cristo. Os santos vão sendo aperfeiçoados, vão se tornando mais maduros, vão chegando realmente a ter o propósito de Deus alcançado, são usados ali, são esses homens, esses santos, vão sendo usados para outros, vão enganjando outros, e assim vai, a igreja vai crescendo. Outro propósito que ele fala, para o desempenho do seu serviço. Interessante que todos nós temos um serviço. A igreja não é como um navio de turismo, que vai 2 ou 3 ali, comandando, pilotando o navio, e os outros ali na janela, curtindo, né, desfrutando. Não, a igreja é como um navio de guerra. Todos têm uma ocupação, todos estão imbuídos, estão alertas, prontos, de prontidão. Essa é a igreja. Atender os enfermos, e tem vários serviços, atender às necessidades, então tem para todos. Então é uma igreja que se empenha. E para a edificação, ele diz, para o desempenho do seu serviço. Todos nós temos um serviço, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda para poder ajudar outros. E esses dons que Deus deu a esses homens dotados que aqui foram, eles são para ajudar esses santos, para que eles ajudem a outros. E a igreja vai sendo multiplicada, vai crescendo. É importante a gente entender isso, né? Nós precisamos dessa ajuda. Esses homens que foram dotados desses dons, esses dons são canalizados para auxiliar, para o desempenho do seu serviço, né? Então todos nós temos algo, temos um serviço. E ele diz, para a edificação do corpo de Cristo, é importante a gente não podemos fazer uma aplicação nessa hora aqui, buscar de Deus realmente qual que é o seu serviço. Para o que eu posso fazer para o corpo de Cristo? O que eu posso desempenhar? Senhor, dê graça, abra meus olhos, para que eu veja aquele dom que o Senhor já me deu, para que eu possa aplicar para a glória e honra do teu nome. O serviço, né? Desempenhar o que eu posso fazer. Tem muitas coisas que a igreja carece, né? A necessidade no corpo de Cristo. John Stott diz que todos os dons espirituais são dons para o serviço, não são dados para o uso egoísta, mas sim para o uso altruísta, isso é, para servir as outras pessoas. Então é sempre nesse intuito, nesse objetivo, eu quero ajudar, eu quero auxiliar outras pessoas. Tem pessoas que precisam, são necessitados, né? E versículo 13, um outro propósito. Esse é um propósito realmente importantíssimo e é impressionante aqui, porque ele fala até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, aqui quando a gente lê, não sei como é para você, mas lendo esse versículo, a gente fica realmente impressionado, porque nós vamos ver algo aqui que é muito importante, e logo quando a gente termina de ler, a gente chega à conclusão que pude pensar, pois precisamos inteiramente da graça de Deus.
e empenho da nossa parte, sim, para conseguirmos esse padrão. É um padrão altíssimo. É um padrão altíssimo, que nós vamos caminhar por todo esse tempo aqui. A fé do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. É chegar ao padrão de Cristo. Você fala, puxa, mas é algo impossível. Deus vai concedendo graça, o Espírito Santo vai nos dando essa graça, para nós ir chegando. Assim nós precisamos dia a dia, irmãos, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala dessa maturidade, nós sermos maduros em todas as áreas, na área espiritual, moral, para nós sermos firmes mesmo, esse crescimento, para, como Paulo falava, imitadores de Cristo, chegar a ser essa medida, né? É algo que precisamos dele, da graça dele, e é no corpo de Cristo que nós vamos poder desfrutar disso, só. Caminhando aí já, no final, no versículo 14, Paulo fala assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que nós podemos pensar? Que ele fala aqui do menino. Como você vê? Qual que é o objetivo aqui? Do menino? Ele faz uma analogia para que nós não sejamos como menino. Mas ele não fala, se ele falasse como menino, mas ele continua aí, ó. Agitados de um lado para outro, levado ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui, penso eu, e eu pude ver assim que chegamos aqui nesse versículo 14, caminhamos aí 13 versículos, aliás, do versículo 7 até o versículo 13. Isto irá acontecer, irmãos, preste atenção, se nós negligenciarmos tudo que foi falado até aqui. Pois hoje existem muitas formas de entretenimento religioso que acabam nos levando à distração. E ele cita o menino, porque ele fala desse menino inconstante, que uma hora ele está de um lado, outra hora está para cá, ele é levado por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina aqui mostra que são coisas que não condiz com os princípios de Deus. E nós devemos lutar e mantermos firmes em Cristo Jesus, para que isso não aconteça. Esse menino inconstante, ele é mais propício a ser levado, a ser enganado, por pessoas que tendem, por esses homens com artimanha, que tendem a levar ao erro, a conduzir para fora do caminho do Senhor, com astúcia. Então ele faz uma exortação séria aqui, que nós não sejamos como esses meninos inconstantes, mas que nós sejamos firmes, temos um alvo, temos um propósito, estamos conhecendo Deus em Cristo, estamos inseridos no corpo de Cristo, estamos pedindo graça a Deus, estudando a palavra de Deus, firmado a cada dia mais, para que isso não venha acontecer conosco, com cada um de nós. Porque é triste isso aqui. E eles são pegos, são iscas, esses meninos inconstantes, que são levados à dissolução, são apartados, né, para que nós não caiamos nisso, para que nós não sejamos enredados pelo erro, por homens que estão com artimanha, né, introduzindo de maneira sorrateira, né, e levando coisas que não fazem parte. Por isso que é importante nós estarmos conferindo a palavra de Deus, firmes no corpo de Cristo, ouvindo a palavra, estudando a palavra, orando a Deus, para que essas heresias, que não sejamos assim inconstantes. Tem um vento de doutrina, vamos para cá, vamos para lá, hoje é para cá. Não, são modas, né? O mundo mostra aí modismos que vieram, assolaram, que levantaram, de repente aquilo caiu, que não foram verdades, e muitos rodaram.
Então é um alerta para o corpo de Cristo nessa manhã. É um alerta muito grande, Paulo está fazendo aqui. Versículo 15, mas, olha só, então o que nós devemos fazer? Mas seguindo a verdade em amor, olha aí, como é importante esse assunto, eles estão entrelaçados, todos eles, não tem como aqui, parece que Paulo entrelaçou todos eles, mas seguindo a verdade em amor, aí ele diz, ó, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade, né? Nós temos que seguir a verdade pela qual nós somos ensinados no corpo de Cristo. Nós fomos ensinados, estamos sendo ensinados e devemos estar aprendendo isso em amor. Crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então a importância dessa seguindo a verdade em amor, essa verdade em amor, ela não pode ser porque nós temos, às vezes a pessoa tem a verdade, mas ela quer colocar de uma maneira força, não é, tem em amor, e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então está sendo ensinado, aprendendo, e estamos estudando a verdade, essa verdade vai sendo cada dia mais alicerçada em nós vamos permanecer nela, e ela vai nos segurar contra todas esses ventos de doutrina que pode bater nas portas da nossa vida. Nós possamos combater tudo isso, só ela, não por nós, mas pelo Espírito Santo, pela verdade, né? Isso é fatal, isso é importantíssimo, né? E o último versículo aí, o versículo 16, Paulo diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Continua mostrando essa analogia com o corpo humano aqui. Quando as juntas, né, são esses ligamentos, né, esses tendões, eles funcionam devidamente, de uma maneira tão linda. Assim também o corpo de Cristo, nessa justa cooperação de cada parte fazendo a sua função, o dom que Deus deu. Assim também o corpo de Cristo, nessa justa cooperação, nessa justa cooperação de cada parte. É como uma engrenagem, ela vai funcionar justinha, certinha. O óleo ali que vai naquele motor vai sendo para lubrificar. Esse amor vai sendo para lubrificar todas as partes. Vai trabalhando de uma maneira justa e vai funcionando aquele motor. O corpo de Cristo é assim também, né? Nosso corpo também é assim. Vai funcionando todos os órgãos para que mantenhamos vivo, né? Para que mantenha vivo. Então cada um dos seus dons, nessa cooperação de cada um dos seus dons, cada um cooperando, há espaço, há lugar para todos no corpo de Cristo. Cada um tem seu lugar. Deus colocou a cada um. E todos os dons são importantes. Todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Tem espaço para todos. Há um crescimento, aí ele fala, né? Quando ele fala, justa cooperação de cada parte efetua seu próprio aumento. Aqui ele fala desse crescimento. Ele fala de um crescimento da igreja, né? E não só isso, esse edifica-se a si mesmo em amor. Quer dizer, a própria igreja, entre os seus membros, formado com base bíblica, do jeito que estamos, ele vai crescendo, esse corpo vai edificando a si mesmo em amor, ele vai sendo edificado nesses princípios, né? Vai crescendo, alimentando, desenvolvendo, ele vai, um crescimento
tanto a igreja sendo robusta, vai crescendo, como também edificando uns aos outros, né? Todos, essa justa cooperação. Aqui fala de uma mutualidade, né? Todo empenho, todos empenhando para o mesmo propósito, né? Todos empenhando e o resultado é um só, é o crescimento e a edificação da igreja. E acima de tudo, Deus é glorificado. Esse é o desejo de Deus, esse é o princípio, esse é o padrão que Deus quer, né? Isso tudo reverte em glória ao Senhor. Muito bem. O que nós podemos tirar nessa manhã, desse texto, desse assunto? Que conclusão, quais as aplicações que a gente podia usar aqui? Paulo começou esse assunto aqui na unidade de fé, e ele faz um rogo logo no primeiro versículo. Ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a importância, né? Como nós estamos andando, de que maneira nós estamos andando, se é de uma maneira digna, né? Então conferir com os textos aqui, pedir graça a Deus, essa maneira digna pela qual nós somos chamados, na vocação a que fomos chamados, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Nós estamos suportando uns aos outros em amor, estamos esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso vamos conferir diante de Deus, né? Senhor, ainda há algumas coisas aí, mas Senhor, me dê graça. Então, isso é importante, nós estarmos revendo isso diante de Deus. Podemos aplicar também para nós nessa manhã, com vistas a isso. Pensei aqui como uma pergunta, né? Podíamos fazer nessa manhã. Nós estamos cooperando pela edificação do corpo de Cristo? Será que eu e você estamos cooperando para isso? Para que isso se torne mesmo, para que a igreja cresça, ela seja edificada, essa mutualidade? Ou nós estamos pensando só em nós mesmos? Pensando só em mim, só no meu, né? Então é algo também que nós devemos ver diante de Deus, né? Outro ponto importante também: Senhor, o Senhor me deu um dom, mas Senhor, eu ainda não estou ainda não sei muito bem o meu lugar, mas Senhor, me dê graça, abra meu entendimento, abra meus olhos para que eu veja, e eu possa desempenhar o serviço em prol do reino de Deus, para a glória da sua igreja, para que ela possa realmente, eu possa contribuir. De que maneira eu posso contribuir, né? Onde que eu posso, até onde eu posso? Eis-me aqui, disposto a isso, né? Isso também, a igreja carece disso tudo, né? E então, o versículo 15 aí: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, que possamos realmente pensar sobre tudo isso. Se realmente estamos cooperando para a edificação do corpo de Cristo, se realmente nós estamos dando o melhor para nós. E se não for isso ainda, Senhor, mas eu quero me dispor a isso, né? Para que possa realmente edificar essa mutualidade, possa a verdade ser solidificada, né? Possa realmente participar de tudo isso, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria também de deixar um tempinho para ver se alguém mais gostaria de comentar alguma coisa. Irmãos, nós podemos então pensar que, olhar o que Deus fez ali naquela cruz, de uma maneira tão relevante, tão significativa,
que Ele pagou o preço, que Ele perdoou os pecados, pela maneira maravilhosa que Ele tomou sobre si as nossas dores. E hoje nós somos um povo liberto da escravidão do pecado e nos tornamos escravos do Teu amor. Essa visão, essa morte e essa ressurreição, isso possa nos acompanhar nossos dias difíceis aqui sobre a terra, a cada fração de segundo. Eu peço a mim, peço a todos nós como igreja nessa manhã, que isso não se aparte da nossa mente e do nosso coração, porque esse é um alicerce muito importante. Ele levou cativo o cativeiro, Ele subiu às alturas, Ele esteve aqui, foi humilhado como homem, passou horas difíceis, morreu na cruz, mas Ele foi assunto aos céus, e hoje Ele vive eternamente, está sentado à destra do Pai, Ele reina, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e que saibamos viver por Ele e para Ele. Estamos inseridos no corpo de Cristo, é um grande privilégio, que a cada dia saibamos ser renovadas essas verdades dentro de nós, para que vivamos de maneira digna. Não deixamos ser persuadidos pelo mundo. O mundo está aí, colocando coisas que estão tentando, não vão roubar a nossa salvação, mas vão atrapalhar a nossa caminhada. Obstáculos que estão sendo levantados. O inimigo é tremendo. Então que saibamos transpor tudo isso, mas olhando aqui, vendo, firmado na palavra de Deus, caminhando firme, com um só propósito, a cooperação mútua, essa mutualidade do corpo de Cristo, firmados na verdade. Então nós vamos sendo firmes e vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Pensa sobre isso. Todos nós, como corpo de Cristo, nos ajudando mutuamente. Isso tudo para a glória e honra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Pai, nós te damos graça pelo Teu Espírito Santo e a Tua Santa Palavra nessa manhã. Que Teu Espírito Santo testifica da Tua Palavra, que ela possa gerar vida em nós, essas verdades, cada dia mais, sejam verdadeiras em nós. Saibamos desfrutar delas, permanecer firmes em Ti e firmes na Tua igreja, no Teu corpo. Isso tudo para a glória e honra do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo que Tu és. Continua fortalecendo a Tua igreja nesses dias tão difíceis. Continua, Senhor, cada dia mais, a cada um de nós, a cada membro, para a glória e honra do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.